Tem uma amiga que pegou o Covid. Foi até o hospital e ficou internada na UTI, com parte do pulmão afetado. Respirava pela ajuda dos aparelhos, mas, com erro médico, ela teve uma parada cardiorrespiratória. Faltou oxigênio no cérebro, causando um diagnóstico que está na cama, não sei se vai conseguir recuperar. Praticamente assim, vegetando ali com a ajuda dos aparelhos. Ontem eu chorei muito, porque ela é uma amiga que sempre conversávamos e estávamos juntas nos sábados à tarde. Por que isso tem que acontecer? Me ajudem com uma palavra. Ela trabalhava demais. Será que foi alguma causa para ela parar de trabalhar um pouco? Preciso da tua palavra para ajudar a mãe dela. Bom, situações dessa natureza são sempre situações muito dolorosas. Porque quando a gente trabalha a discussão de um drama que uma pessoa passa, isso não é uma história de um livro, isso não é um caso hipotético, isso não é uma discussão teórica, isso é, na verdade, uma história de família. Existe uma mãe debruçada em volta de um leito, existe um pai, maridos, filhos. Então, a gente precisa ter muito respeito e muita preocupação com que isso precisa ser dito, para que isso seja ouvido com os ouvidos de espírito, para que a gente consiga tentar decifrar essas questões. Então, o primeiro ponto que eu quero colocar é que, sim, é muito doloroso. É muito difícil você ver seu filho numa condição como essa. Atravessa o coração de uma mãe encontrar um filho nesta condição. E isso é uma questão que não há como a gente dizer, não, isso não é um problema. Não, é um problema, sim, é grave, é preocupante, entristece. Tudo isso é verdadeiro. O que a doutrina pode colaborar é trazendo para nós uma interpretação sobre o que seja a vida. O Espiritismo nos vai dizer que nós não somos o corpo que está doente naquela cama. Nós somos uma alma que está agora aprisionada num corpo que ficou sequelado por essa condição. Você ficou falando, eu fiquei pensando, será que faltou oxigênio ou será que ela teve síndrome de Guillain-Barré? Existem muitas pessoas que tiveram Covid, que tiveram como sequela, estão com sequela, síndrome de Guillain-Barré, que a pessoa também fica assim na cama, ela fica sem capacidade mais de voltar a uma vida ativa, tem que fazer um acompanhamento médico, mas as perspectivas são bem dolorosas. Mas pode ser que seja, né, realmente um processo de anorexia, de anoxia que aconteceu, ou seja, falta de oxigênio, e a pessoa, então, ficou com a sequela cerebral. Muito bem. Independente de ser Guillain-Barré, de ser falta de oxigênio, a situação é o que existe. Então, assim, como é que a doutrina espírita analisa? Primeiro, nós não somos o corpo, somos o espírito. Segundo, esse espírito, ele é imortal, ele não é mortal, ele é imortal. Acontecendo a morte, o espírito se desembaraça, volta a ter a condição normal de funcionamento, de vida, retoma a sua história, volta ao mundo espiritual, tem seus amigos, seus amores, seus parceiros de vida. E terceiro, é uma alma que reencarna, é uma alma que retorna, e que costumeiramente retorna próximo dos seus. É uma tendência da criatura a voltar próximo dos seus amados. Então, numa próxima existência, essa moça, em princípio, tem como grande perspectiva retornar pertinho de sua mãe, de seu pai, maridos, filhos, etc. E existe também
um ponto que a doutrina espírita nos coloca, que é o seguinte: quando algo de relevante acontece nas nossas vidas, que impacta no curso da existência, eu não posso transferir a culpa disso para o elemento externo. Então, a culpa foi de um erro médico, a culpa foi do motorista que atravessou o sinal vermelho. Ele não é culpado, ele é responsável. Foi ele que atuou executando isso, mas ele não é o real responsável. Na lei de causa e efeito, a lei atinge a quem precisa atingir. E eu não estou falando isso querendo dizer que a moça é um espírito devedor, para que a mãe olhe para a filha como um espírito criminoso. Não. Mas quando a gente está diante de uma circunstância como essa, em que você percebe um processo de profunda sequela na história da existência, você logo percebe que sim, existe aqui alguma coisa que está nos escapando para poder entender. Então, se, por exemplo, essa moça que teve Covid, ela não contribuiu com nada, ela não tomou nenhuma atitude para que isso acontecesse. Não foi ela que buscou, não foi ela que fez, ela não foi um agente. E aí a doutrina espírita diz: se você não foi o agente do seu sofrimento, se você não foi o agente do seu processo de dor, mas ele lhe chegou sem que você tivesse provocado, e ele é grave na existência, não é um resfriado, não é uma unha que quebrou, não é uma coisa que é significativa. Então a doutrina espírita diz: se você não provocou e é grave nesse sentido, muito provavelmente nós estamos lidando com processos expiatórios. Por que eu digo muito provavelmente? Porque existem circunstâncias de situações provacionais em que sequelas grandes podem acontecer. No caso da sua amiga, em função de ser uma pessoa que você fala que encontrava com ela, começava tarde, uma pessoa ativa, produtiva, ela não parece ser uma alma ingênua, um espírito iniciante. Espíritos iniciantes que estão se ensaiando para a vida, eles podem passar por um trauma grande sem ser uma expiação, ser uma prova. Mas à medida que eu vou avançando, as histórias dolorosas, elas estão muito mais propensas a serem processos expiatórios do que processos provacionais. Daí, a leitura que a doutrina espírita faz é: se isso aconteceu e isso é relevante, ela não contribuiu, a causa está em outra existência. Tá, e o que fazer? Preparar o coração para entender a vida. São desafios para não descrer em Deus, para não descrer em sua justiça, para tratar a moça, porque vai exigir cuidado, atenção, carinho, dedicação, que é o que se pode oferecer nesse momento, que é o que se pode dar. Então, nesse tempo de adoecimento, o que tem que ser oferecido a ela é o melhor de nós, porque aí é o exercício do amor para pai, para mãe, para marido, para filho, para os amigos, para todo mundo. O processo de envolvimento de todos nessa mesma problemática. E na medida em que essa experiência não for mais necessária, naturalmente o fio da vida se rompe. Não recomenda a doutrina espírita que a gente interrompa o fio da vida propositadamente. Ou seja, olha, já que de repente não se tem perspectiva de uma melhora, vamos tomar uma decisão de abreviar a vida dela. Essa postura não é a postura que a doutrina espírita tem. Se isso aconteceu, tem um propósito educativo para o espírito, a hora que Deus não quiser, ele tira. Ah, mas ela não vai acontecer nada com ela, que ela não vai adoecer, ela está só assim. Pode pegar uma infecção, o pulmão pode infeccionar, pode acontecer uma infecção generalizada, e a pessoa desencarnar sem a necessidade que seja em consequência dessa anoxia que ela teve. Então, o que você tem como preparo para a família? Releitura da vida, entendimento da vida como um ser que é imortal, fazer uma revisão completa do conhecimento espiritual que a gente possui e se fortalecer na fé, na resignação e na entrega de amor. É o que se pode fazer.
E entender que isso é uma reflexão para todos nós, que adiamos indefinidamente o dia de dizer às pessoas que nós amamos. Não retardemos o bem que podemos fazer. Não retardemos a nossa possibilidade de falar do nosso amor às pessoas. Façamos tudo o que a gente puder para dizer a todos aqueles que nos circundam que nós somos verdadeiramente indivíduos entrelaçados pelos fios do destino e que aqueles que estão conosco e que passam por histórias dessa natureza são os grandes desafios para as nossas almas, para que nós possamos demonstrar que sim, nós vamos fazer a opção pelo amor, a opção pela entrega, por entendermos que somos espíritos imortais e que a desencarnação, a reencarnação são fenômenos naturais da vida e que nós, como seres indestrutíveis, temos muitos encontros pela frente ainda para realizar.